Muito bem, estamos aqui na promotoria do município de Santa Helena. Vamos falar agora com o promotor de justiça aqui do município de Santa Helena, o doutor Agamenon. Muito obrigado por nos receber, doutor Agamenon, aqui na promotoria, hoje para a gente tratar de um tema muito importante, né, que tem preocupado a sociedade civil, tem preocupado também as autoridades, principalmente quando se trata do âmbito escolar, né, que são esses ataques que estão acontecendo em todo o Brasil, que não é de hoje, mas muito recente agora. Teve muitos recentes agora. O último agora foi em Goiás, que aconteceu, né? Em menos de 4 dias aconteceu com a morte daquela professora em São Paulo e agora esse último em Santa Catarina, onde vitimou 4 crianças. Há uma preocupação, a questão das fake news também, que isso aí tem prejudicado bastante, a disseminação desses perfis falsos. Ontem foi tudo debatido na Câmara pelo ministro de Justiça e Cidadania, Flávio Dino, né, foi até muito tumultuada, foi destinada uma verba. Em relação ao Ministério Público, o que é que tem feito, o que tem sido comunicado ao Ministério Público, as providências a serem tomadas por parte da instituição do Ministério Público em relação a essa situação que tem deixado a população não só de Santa Helena, mas do Brasil como um todo assustada, principalmente pai de alunos. Boa tarde. Isso, boa tarde a todos. Um tema bem atual, né, bem preocupante, que antigamente a gente só acompanhava isso no noticiário internacional, né, principalmente dos Estados Unidos, ocorreu com frequência alguns tipos de ataque, e ultimamente, infelizmente, né, tem essa prática tem sido adotada aqui no Brasil em alguns estados. O Ministério Público tem feito um acompanhamento constante dessa situação, feito um monitoramento, mantendo contato com os secretários de educação, principalmente, para saber as providências administrativas que estão sendo tomadas no âmbito de cada município, para fins de que o município faça um plano, né, de segurança em relação às escolas. Nós temos uma lei estadual de 2019 que já trata dessa questão do plano, né, de segurança institucional em algumas escolas, justamente para trabalhar essa prevenção, né, para que as escolas públicas e particulares tenham um cuidado maior em relação à portaria, né, o acesso às escolas, como esses alunos vão acessar, que façam um monitoramento da questão da saúde mental também dos alunos, porque é também uma triste realidade pós-pandemia, muitos alunos passando aí por distúrbios, alguns problemas psicológicos, entre eles a questão da ansiedade, né? Alguns chegam até algum quadro de depressão, a questão do bullying também, que está por trás disso, porque, em regra, esses ataques são motivados por pessoas que já sofreram também algum tipo de bullying, ou estão isso tem causado alguns transtornos, né, mentais. Então, também que o município faça esse acompanhamento às escolas, dos alunos, monitoramento, que reúna com frequência a direção das escolas, né, os diretores. Aqui, no caso, vai ter uma reunião amanhã, né, no auditório do IEMA, envolvendo os diretores da rede estadual, da rede municipal de Santa Helena, tanto da zona rural quanto da zona urbana, envolvendo os demais órgãos também de segurança, Guarda Municipal, Polícia Militar. O Ministério Público também vai prestigiar lá o evento, para se debater mais esse tema e possa se tomar algumas medidas de prevenção, né? No momento a gente está trabalhando com prevenção, não temos nenhum caso concreto de ameaça aqui em Santa Helena, nem em Turilândia. Já tive mantendo contato com os 2 secretários e contato frequente com a Polícia Militar, e nós estamos monitorando, né? Qualquer situação que aconteça, a gente pede à comunidade, né, que procure o Conselho Tutelar, que procure a Polícia Militar, ou procure até o mesmo Ministério Público, para que a gente possa tomar providências para evitar que acaso venha ocorrer uma situação dessa, né, que a gente espera que não, mas a gente tem que estar preparado para qualquer situação. Doutor, o senhor frisou uma coisa muito importante, a questão do distúrbio mental, né? E também, mas tem a pessoa que ela é perversa realmente, de fato, né?
Então fica até difícil da gente conversar, porque o senhor é o promotor, mas tínhamos aí que já envolveu um psiquiatra, né, para estudar um pouco essa questão que nós vamos dar uma oportunidade de conversar com um psiquiatra, para detalhar. Mas que realmente é meio paradoxal até a gente fazer essa comparação, porque a gente vê que as pessoas invadem uma escola, mata 4 pessoas, né? A questão das leis em relação a isso, né? Aí é apreendido essa questão, já que o senhor é um operador também da lei, que é um promotor, né? O senhor acha que deveria ter uma pena mais rígida para esse tipo de pessoas? Na minha concepção, sim. Até porque foram 4 pessoas. Você vê muito lado dessa pessoa, do bullying. Porque ela sofreu um bullying, ela está com um problema, mas aí parece que se esquece do lado dessas 4 pessoas, famílias que perderam suas vítimas, que tinham a vida toda pela frente, de uma forma brutal, principalmente crianças, né? Isso, é bem abordado. Existe o que a gente estava falando, o perfil do autor dos autores desse tipo de ataque, né? Isso não só no Brasil. Existe, claro, o direito das vítimas, né? Que não tem nada a ver com aquela situação, são pessoas que estão ali no ambiente escolar ou para os alunos, né? Os professores, os profissionais da área de educação que acabam sofrendo consequências graves por uma situação dessa. No caso de, se for menor de idade, né, até menos de 18 anos, 18 incompleto, ele vai ser apreendido, que é o termo que você usou, em vez de ser preso, ele é apreendido por ato infracional, né, que ato infracional é um crime praticado por um menor de idade. E a nossa legislação, ela prevê qualquer tipo de ato infracional praticado com violência ou grave ameaça, no caso desses ataques, ele cabe à internação provisória, inicialmente por 45 dias, e a pessoa pode ser condenada a cumprir uma pena de internação, que é a pena maior, mas, regra geral, ele vai ficar 3 anos. Né? Então, é uma questão que tem que se fazer um debate nacional, né? Que isso aí são leis federais vigentes em relação a essa situação. E nós temos, no caso do maior, nós temos também um caso aí, um homicídio tentado, né? ou consumado, dependendo da situação, que aí já tem uma pena mais, né, elevada, mais severa, mas também tem que se analisar que, ultimamente, no Brasil, os tribunais superiores, principalmente o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, têm interpretado a lei de uma forma que a gente chama garantista extremada para o Ministério Público, que é um fiscal da lei, que trabalha exercendo o papel de órgão acusador nas ações penais, né, que entra com ação penal para que a pessoa possa ser condenada ou não, né, dependendo do final do processo, mas o Ministério Público entende que está havendo um alargamento muito grande de algumas garantias no sentido de prejudicar a aplicação da lei penal, né, no caso concreto. Então, há alguns que dizem que o Brasil se prende demais. Mas o Brasil não prende demais. O que há no Brasil é ainda uma sensação de impunidade. Essa é a grande questão, porque a sensação de impunidade é aquela que você vê o fato desse sendo praticado e não tem uma resposta estatal, o judiciário não dá uma resposta num prazo razoável e aplicando uma pena proporcional à gravidade dos fatos. Então, quanto mais demora a justiça a ser feita, ou se a pena é aplicada, mas é uma pena branda, então a população fica com aquela sensação de que aqui no Brasil, né, as leis não são cumpridas, não são aplicadas. E isso é perigoso, né? Isso gera uma insegurança, né, da própria população e gera um estímulo àqueles que já têm a tendência criminosa. Não, eu vou fazer porque não vai dar em nada, né? E aí isso também é um amplo debate aí que a gente pode falar sobre no outro momento. Pois é, porque aí dá aquela, por mais que a gente não queira e que a gente não pode absorver de fato essa ideia, mas realmente, como o senhor acabou de fazer uma explanação muito rápida nessa questão aí,
né, que dá aquela sensação de que o crime compensa, porque não é o correto nós absorvermos isso, mas que dá essa sensação da população absorver esse pensamento. Agora vamos na questão das fake news, que foi muito batida em relação a isso. A gente já conversou até várias vezes, eu com o senhor aqui, sobre a questão dos crimes cibernéticos, que é essa questão das fake news, não só agora nesse período desses ataques que estão acontecendo nas escolas brasileiras, mas anteriormente foram usadas, sempre usadas fake news, principalmente aqui em Santa Helena, para defamar famílias. Isso é um crime gravíssimo, a disseminação é o mesmo crime de quem faz uma conta falsa e de quem compartilha também, não é, doutor? Tem que ter muito cuidado nisso. Os pais também monitorar, que a gente sabe que não é muito fácil você monitorar o telefone do seu filho, ver com o perfil, o que é que ele está jogando ali, mas isso tudo leva em conta para a segurança dos nossos filhos, principalmente no ambiente escolar, já que a gente está nesse tema, né? Sim, sim. É fundamental esse tema também de fake news, de controle, né? Não controle das redes sociais, né? Da manifestação, a livre manifestação de pensamento. Não é esse nível que estamos falando, mas estamos falando no sentido do controle dos pais, dos responsáveis. O que seu filho está fazendo, o que ele está acessando nas redes sociais. Porque hoje, né, nós bem sabemos que um aparelho celular conectado à internet ele abre um leque muito grande de possibilidades, né, de acesso à informação e de acesso também a pessoas que com intenção criminosa que tentam localizar, né, possíveis vítimas, né, tentam induzir pessoas a praticar, inclusive, fatos graves, né, como alguns que aconteceram aí, de induzir pessoas a praticar crimes, né, ou ser vítima de crimes. Então, os pais têm que ter esse controle. As escolas têm que trabalhar mais essa questão da conscientização, realmente do uso devido das redes sociais, que tem muitos benefícios, mas tudo que é usado sem controle, né, em excesso, é prejudicial. E a questão das fake news, isso aí a gente foi debatido muito na época da política, né, das eleições, mas ela é uma prática constante. Se você recebe no WhatsApp uma informação, uma notícia que você suspeita que ela é falsa, e você não tem um cuidado e passa adiante, você está disseminando, né? Você está levando adiante aquela falsa notícia, né? E pode ser responsabilizado também, dependendo de cada caso. Doutor, agora voltando aqui à questão das escolas, né? O senhor acha que essas rondas policiais, eu até acredito que inibe, mas eu também já defendi, já vi várias pessoas também defendendo, em outros estados até, a questão da segurança armada, no caso, constantemente na escola. Porque a escola ela é um lugar muito vulnerável para qualquer pessoa ter acesso. O senhor acha que essa questão do pai, qualquer pessoa chegar numa escola, identificação, pedir a identificação, um trabalho de monitoramento melhor, né, da identificação dessa pessoa que vai, com o que é que você quer falar, o seu documento, apresente, seu filho estuda aqui, você quer que você deseja, e sobre essa questão da segurança armada, no caso, a segurança da escola, que a gente sabe que não é muito fácil, porque da questão do desarmamento, tem a questão do porte, que ele não tem o porte para usar, mas o pensamento do Ministério Público em relação a essa questão para dar uma segurança maior no ambiente escolar, para que essas pessoas não possam adentrar no ambiente escolar de forma tão fácil como é. Aí eu vou dar uma opinião particular minha, não é uma posição oficial da instituição, né? Não posso falar em nome da instituição de uma forma geral. Mas eu estava observando, se não me engano, foi em Santa Catarina, que eu vi o governador dando uma entrevista dizendo que todas as escolas do Estado, a partir de agora, vão ter policiais se revezando ali e vai ter também a questão da segurança armada. Também uma questão a se debater, né? Porque como eu estava falando, aqui no Maranhão existe uma lei estadual de 2019, que ela traz uma obrigação das escolas terem um plano de segurança. E esse plano de segurança envolve a capacitação dos porteiros, que não necessariamente precisam estar armados, a conscientização dos diretores, dos pais, inclusive, dependendo da escola, colocar ali o controle de acesso. Aqui em Santa Helena nós temos um bom exemplo, que é a Escola do Estado ali, a Luiz Rocha, né, que tem
Primeiro, o aluno não entra com o celular, né? O aluno não pode usar o celular durante as aulas. E tem lá o sensor, né? Para que as pessoas passem o detector de metais, né? O termo tinha fugido. Tem um detector de metais, é uma das poucas escolas do estado, se não me engano, parece que foi a primeira, que tem um detector de metais, os alunos são obrigados a passar por esse detector de metal. Então, são medidas de prevenção, né? São medidas preventivas para evitar uma situação grave dessa. Essa questão de segurança armada, além do custo, né, operacional para isso, tem que ter também cuidado para não, de alguma forma, se estimular uma situação que um simples desentendimento na escola, tendo uma pessoa armada, se ele não está treinado, capacitado, ter algum resultado grave, né? Então, isso aí é uma questão que tem que ser bem analisada, bem debatida. Mas, a princípio, eu particularmente entendo que trabalhar a capacitação do controle de acesso dos alunos ou qualquer pessoa que vá ali, porque é um ambiente de estudo, né, um ambiente público ou privado, mas é um ambiente que tem que ter um controle de acesso, porque ali estão várias pessoas e tem que ter esse cuidado, né, de evitar uma situação dessa. E trabalhar principalmente a questão da capacitação dos profissionais e a conscientização dos alunos, né, e dos pais, chamar os pais também para a responsabilidade, porque a gente percebe que ainda há muita omissão dos pais em relação aos filhos, né, que não tem um controle do que o filho faz, que o filho começa a se envolver com droga, começa a se envolver com a criminalidade ainda adolescente, e os pais não tomam providências, né? Os pais são omissos e vai deixando aquela situação ali se agravar e acaba isso, né, tendo consequências mais sérias. Então, se os pais realmente assumirem seu papel, a gente vai diminuir drasticamente aí esses casos. Muito bem, eu falo com o promotor de justiça aqui da cidade de Santa Helena, doutor Agamenon. Doutor Agamenon, então, vai ser debatido, está sendo toda essa... Estou vendo aqui que o senhor está olhando todas essas leis, né, pertinentes à questão da segurança nas escolas, né, tudo isso, às vezes, é debatido geralmente quando acontecem os fatos, mas parece que depois né, fica-se um pouco... deixado aquém. A gente espera que dessa vez realmente, de fato, todo esse plano seja botado em prática, todas essas leis, de fato, elas comecem a vigorar com força em todo o Brasil e aqui no nosso estado não é diferente, para que realmente não venha a acontecer mais casos como esses que estão acontecendo, né? Isso, como eu disse, aqui no Maranhão já tem uma lei de 2019 e com essa situação nacional, eu creio que isso agora vai ser realmente colocado em prática e vai se adotar uma postura diferente daqui para frente. Como eu disse antes, não era uma realidade nossa, né? Não era uma realidade aqui do Brasil, mas agora passou a ser e aí tem que ter todo esse amparo legal, esse preparo para caso venha acontecer, ali cada órgão público, cada autoridade já saiba o seu papel, já sabe as providências que tem que tomar. Doutor, na questão das fake news, aqui eu volto mais uma vez, nada pode se descartar, no caso de um áudio, no caso de uma conta falsa, porque assim como ela pode ser uma fake, pode ser usada essa fake para realmente acontecer, se concretizar um fato realmente bárbaro, né? Então tem que ser feito de uma forma bem detalhada, não descartar qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de incitação que se possa ver nas redes sociais, né? Isso, tem que ser monitorado. Nós temos aí o Serviço de Inteligência da Polícia Civil, Militar, monitorando esses casos aqui no estado do Maranhão. E aí cada município também, as secretarias ficam acompanhando esses noticiários e chegando a acionar, né, a rede de segurança, Polícia Civil, Militar, dependendo da situação ali, Conselho Tutelar, para que possa averiguar aquela situação, analisar se realmente tem alguma procedência ou não, e tomar as providências evitando que aconteça, né? O ideal é agir evitando que aconteça qualquer situação desse tipo. Promotor, a questão também, né, desse contato direto com a direção da escola, do próprio segurança dali que está fazendo a segurança dessa escola, né, do porteiro, com a polícia, ela é muito importante, porque qualquer atitude suspeita, ele ligar de imediato para a polícia, né?
Sim, sim, isso aí vai ser, aqui em Santa Helena vai ser tratado amanhã, certamente vai ser disponibilizado, né, um contato para algum caso assim suspeito, já que a Polícia Militar não tem estrutura para ficar fazendo ronda frequente aqui na nossa comarca, em cada escola, mas que qualquer situação suspeita possa ser acionada o quanto antes, para que a polícia possa chegar a tempo. A gente espera que não seja preciso tomar nenhuma medida desse tipo aqui na nossa região. Muito bem, então, doutor Agamenon, muito obrigado por nos receber aqui, né? Sempre ele se mostra disponível para falar sobre o âmbito desses casos que são de interesse da sociedade, principalmente quando se tange a questão da segurança da nossa população. Costumamos dizer que o Ministério Público é o guardião da Constituição, dos direitos e da população também. E num caso emblemático como esse, jamais poderia se ofuscar de trazer, né, para a população uma palavra de toda a temática e também de tudo que realmente o Ministério Público está fazendo em relação a toda essa situação. Muito obrigado, promotor. Mais alguma coisa? Não, só agradecer e dizer que estamos sempre à disposição. Muito obrigado, então. Quem está comigo é Jesaías Nelson Costa.